Estamos de volta com o TV Mar News e o Instituto Data Censo divulgou ontem a primeira pesquisa eleitoral aqui em Maceió após a definição do novo cenário político que está sendo confirmado nas convenções partidárias. Foi destaque na Gazeta Web, foi destaque no jornal Gazeta de Alagoas e está sendo destaque também aqui no TV Mar News. A gente conversa nesse momento com o consultor político do Data Censo, Eugênio Albuquerque, né? Muito bom dia para você, Eugênio, tudo bom? Bom dia, Paulano, bom dia a todos os telespectadores. Estamos aqui para dirimir ou tirar qualquer uma dúvida da última pesquisa registrada do Data Censo, que traz esse novo cenário sem o candidato Ronaldo Lessa, que fez uma aliança política com o pré-candidato JHC. O que é que diz, então, essa primeira pesquisa, Eugênio? Paulano, nessa primeira pesquisa eu acho que pegou algumas pessoas de surpresa, porque até então nós do Instituto vínhamos fazendo pesquisas de consumo interno, mas não utilizávamos o nome do ex-prefeito Cícero Almeida e utilizávamos o nome do ex-governador e ex-prefeito também de Maceió, Ronaldo Lessa. Retiramos o Ronaldo Lessa e até então iríamos fazer, registramos inclusive o primeiro momento sem o Cícero Almeida. Quando já estava prestes a ir para a rua, o Cícero Almeida nos manda uma mensagem, junto com o presidente do partido, avisando que era pré-candidato, que estaria na disputa e, logicamente, como de forma justa, nós não poderíamos deixar alguém que se diz candidato fora da pesquisa. Refizemos o questionário e colocamos o Cícero Almeida como pré-candidato. Fomos às ruas no último sábado e domingo e tabulamos a pesquisa. O que é que diz a pesquisa? A pesquisa diz que na primeira pergunta, que é a pergunta espontânea, quando não se diz nem o nome dos candidatos, o primeiro colocado é o Alfredo Gaspar de Mendonça, com 7 pontos. Deixa eu só me confirmar aqui. Primeira pergunta, quando nós perguntamos em quem você votaria para prefeito, sem dar nomes, sem citar nenhum nome. Foram 4 cenários Exatamente. Da pesquisa, né? A primeira espontânea. A primeira espontânea, o Alfredo Gaspar de Mendonça, ex-secretário de Segurança Pública, tem 7,7% dos votos. O JHC, o João Henrique Caldas, deputado federal, tem 5,2%. O Davi Davino Filho, que é deputado estadual e foi o segundo deputado mais votado de Maceió e tem toda uma história política dentro do município, vem com 1,2%. O Rui Palmeira aparece com 1,2%, porque as pessoas não sabem que ele não pode, que a eleição eleitoral não pode. O prefeito aparece com 1,2%. E outros nomes somam 3%. Dentre esses nomes está o Cícero Almeida e outros nomes. Não sabe ou não opinou, 72,3%. E branco e nulo, já de forma espontânea, quase 10%, 9,4%. Ou seja, ainda não há uma consolidação do voto. O eleitor de Maceió ainda não está totalmente decidido. Ele, de forma espontânea, pouco menos de 15% responde de forma espontânea. Aí nós estimulamos alguns nomes que até então são pré-candidatos e está se confirmando aí nas convenções partidárias. Quando estimulamos, nós estimulamos... Eugênio, você fala que o eleitorado daqui de Maceió ainda não consolidou o seu voto. Quando que ele deve ser consolidado? Quando começar a propaganda de TV, a propaganda com o número nas redes sociais, a campanha de rua, apesar da pandemia, deveremos sim ter campanha de rua, com distanciamento social, mas não tenha dúvida que vamos ter campanha de rua, adesivo nos carros, isso tudo, debates eleitoral, entrevista com os candidatos, que é provável que vocês e outras emissoras tragam os candidatos. Aí sim nós poderemos ter uma consolidação do voto e até um interesse. Eu costumo dizer que eleição é uma espécie de Copa do Mundo. Toda a Copa do Mundo, as pessoas dizem, olha, nessa Copa do Mundo nós estamos um pouco desinteressados, ainda não comprei a camisa, ainda não me programei para a Copa do Mundo. Quando chega o mês da Copa do Mundo, você já não encontra mais camisa, bandeiras, artefatos, é churrasco, é bares lotados. É um pouco da eleição, só que a eleição se define no finalzinho. As pessoas começam a se interessar aos poucos com a propaganda eleitoral, a conhecer o candidato, a ver os debates e as entrevistas. E quando faltam 15, 7 dias, aí sim já começa a se definir
definitivamente. Antes disso, são as pessoas que participam do processo, cabos eleitorais, são as pessoas que são os militantes, que começam aquela discussão defendendo os seus candidatos. Então, o interesse pela eleição se vê no processo eleitoral, na época da eleição realmente que diminuiu, que agora são 45 dias. Quando começar, então, esse corpo a corpo mesmo, é que quando começar o corpo a corpo, propaganda de TV, entrevista de rádio e TV, redes sociais, que hoje é muito forte, aí sim as pessoas começam a se decidir e a se interessar pelo processo eleitoral. Eugênio, a gente falou então desse cenário espontâneo. Como é que fica o cenário então no estimulado? Aí nós estimulamos todos os nomes que seriam pré-candidatos e aí o JHC vem na frente com 23 pontos. Logo após vem o Alfredo Gaspar com 20 pontos e o Cícero Almeida, ex-prefeito da capital, com 15. Depois vem o Davi Davino Filho, que é deputado estadual, com 10. Ricardo Barbosa com 2. A professora Lenilda Luna com 1%, outros candidatos juntos somaram 1%, branco e nulo 11%, e o não sabe, não opinou, que são os indecisos, 17%. Eu recebi muito questionamento, e aqui eu vou focar em duas coisas. No crescimento do ex-secretário de Segurança Pública, Alfredo Gaspar, que ele vem crescendo, pelo menos nas pesquisas de consumo interno, e em comparação a uma registrada de outro instituto, que tem aproximadamente 45 dias, teve um crescimento do Alfredo Gaspar. E eu costumo dizer que o Alfredo Gaspar é hoje o que faz a pré-campanha mais forte na capital alagoana. É o que está presente em todos os bairros, é o que tem discutido com a sociedade civil, é o que está movimentando as redes sociais, é o que tem o apoio da Prefeitura de Maceió e do governo do estado de Alagoas. Quando eu digo o apoio, não do governo nem da prefeitura, retificando, o que tem o apoio do governador e do prefeito Rui Palmeira, e tudo isso leva a uma estrutura por trás que faz com que ele também está nas ruas, discutindo com a sociedade civil, de bairro em bairro, buscando o diálogo, e isso sim tem refletido nos números. Ele saiu de uma numeração e hoje já se encontra empatado tecnicamente com o primeiro, na ponta de lança da eleição. Depois o Cícero Almeida. E esses 15 pontos do Almeida, eu até então não usava o Almeida nas pesquisas. Usei o Almeida em fevereiro, em uma de consumo interno. Por que os 15 pontos do Almeida? O Cícero Almeida, ele foi prefeito por 2 vezes da capital. Ele foi reeleito com uma votação histórica. Ele tem um recall, uma lembrança do eleitorado. Quando nós vamos para o espontâneo, só 15% das pessoas respondem. Quando nós estimulamos o nome, é natural que o eleitorado responda por quem mais ele lembre como candidato a prefeito. Por isso que o Almeida, na lembrança da população, aparece tão bem. Isso é voto? Não. Isso é intenção momentânea de voto. É um retrato do momento. Isso vai se consolidar ou se desidratar com programa eleitoral, campanha de rua, debate, acusações de ambas as partes, resposta de ambas as partes. Então, nós podemos ter aqui alguém que apareça muito bem e que desidrate ao longo do tempo. Ou alguém que esteja um pouco mais lá embaixo e que aumente os números ao longo do tempo da eleição. Isso nós já tivemos exemplos em Maceió. A última eleição de presidente, nós tínhamos o Geraldo Alckmin, que fez a maior aliança política partidária do Brasil, que tinha o maior tempo de TV, que até então aparecia na ponta das pesquisas para disputar a eleição e que foi engolido. E que tivemos uma eleição onde ficou entre o Bolsonaro e o Haddad do PT. Então, são coisas que o processo eleitoral é quem vai dizer, que os acertos e erros da campanha é quem vai dizer, que a mensagem passada pelo eleitor é que vai dizer quem vai realmente chegar. Eu acredito que a eleição deva ter segundo turno, quem vai chegar ao segundo turno, ou até então vai que alguém desponte tão bem que vença no primeiro turno. Acho pouco provável, mas em política nada é impossível, em eleição também. E a gente tem também o cenário da rejeição, não é verdade? Como é que está essa questão do cenário da rejeição? Aí o Almeida, por ser o candidato também muito conhecido, por ter disputado eleições, ter atacado e sido atacado,
o Almeida aparece com quase 37% de rejeição, com 36,3%. Ou seja, é o que eu falei. A intenção momentânea não significa voto, porque de repente uma rejeição dessa pode desidratar o Almeida. De repente a falta de estrutura, a falta de campanha em ruas, pode desidratar o Almeida ao ponto que ele se diminua muito. Os demais eu não vejo nenhum com uma rejeição muito alta. O Ricardo Barbosa com 5,4%, o Alfredo Gaspar com 5,2%, o JHC com 4,3%, o Davi Davino Filho com 4,1%, o Cícero Filho com 3 pontos, Lenilda Luna com 2,9%, Corinto Campelo com 2,2%, Ricardo Santa Rita com 1,4% e Josan Leite com 1,2%. Não sabe ou não opinou, 34%. Os demais eu não vejo rejeição muito alta que de início possa... como é que eu posso falar? Possa descredibilizar uma candidatura. Agora, o processo eleitoral pode mudar muita coisa, pode aumentar a rejeição de alguns desses candidatos, sim. Agora, Eugênio, só a título mesmo, só por curiosidade, você já viu algum caso de um candidato que tem uma rejeição alta vencer a eleição? Muito difícil, principalmente em cidades grandes, cidade que tem segundo turno e capitais, entendeu? Acho muito difícil alguém com a rejeição tão alta se consolidar e vencer as eleições. Porque a pergunta é, qual desses candidatos você não vota de jeito nenhum? Então, 36% da população diz que não vota no Almeida. Então, significa dizer que ele está correndo atrás do voto de só de 64% do eleitorado. 36% já afirmou que não vota nele. Então, imagine que você precisa ter 50% e mais um voto para ser prefeito de Maceió e você só tem um universo de 64% para ir atrás desses votos. E eu queria saber como é que está a questão essa pesquisa, ela vai ser realizada novamente? Qual é a próxima data da pesquisa? Como é que fica? É o seguinte, nós do Instituto estamos esperando aí o famoso Ibope. Ver se ele registra alguma no início da eleição, para nós registrarmos uma no mesmo dia e divulgarmos horas antes, para compararmos o resultado. Se isso não acontecer, a nossa intenção é fazermos uma registrada nos primeiros 15 dias, após os primeiros 15 dias, para ver o que mudou com o processo eleitoral, com campanha de rua e com campanha de TV. Para ver o que mudou, nossa intenção é nos primeiros 15, 20 dias fazer uma. Mas nós queremos também fazer uma junto com o Ibope, na mesma data. Na mesma data e divulgar também na mesma data. Além queria dizer que nós ouvimos 1.205 pessoas, sim, a margem de erro é de 2,9%, e dizer que nós fizemos também outros cenários, reduzindo e até fazendo os prováveis segundo turnos. Pois é, com esses números que a gente vê aí, já dá para dizer se aqui na capital lagoana vai haver um segundo turno? Com os números de hoje, teria sim segundo turno, com os números de hoje. Mas é como eu falei, de repente o processo eleitoral pode fazer alguém aí subir tanto que já resolva a parada no primeiro turno. Mas, estatisticamente, a probabilidade é que a eleição se decida em um segundo turno. Se não é pela pesquisa, hoje estaria entre os 4. Se fosse para mim dizer, baseado em intenção e rejeição, quem seriam os prováveis que estaria no segundo turno, eu diria que estaremos entre 3 nomes. João Henrique Caldas, o JHC, Alfredo Gaspar de Mendonça e Davi Davino Filho. Muito bem, agradeço a tua participação aqui. Se você quiser, posso lhe dar aqui ainda os outros cenários de segundo turno. Pode passar. Nós fizemos um cenário sem o Cícero Almeida, porque até então, como eu falei, não sabia que ele era candidato, ele ligou e pediu para fazer parte da pesquisa, e baseado em outras pesquisas registradas, os 3 primeiros eram Alfredo, JHC e Davi Davino. Sem o Cícero Almeida, há um cenário interessante. O JHC sobe muito, ele vai para 33, abre uma diferença do segundo colocado, que é o Alfredo Gaspar, fica apenas com 23, e o Davi Davino também sobe. Ele sai de 10 para 8 pontos. E empata, quando se considera mais de erro, com o JHC, com o Alfredo Gaspar, no segundo lugar. Aí nós temos um JHC disparado,
com uma boa margem à frente, e uma disputa empatada do segundo colocado entre Alfredo Gaspar e Davi Davino Filho, quando tiramos o Almeida. Uhum. Nos cenários de segundo turno, nós utilizamos o JHC contra o Davi Davino. O JHC venceria com 44 contra 24. O Alfredo Gaspar e o Davi Davino ficariam com 34 a 30, empatados, como aparece no outro cenário. E o também JHC venceria o Alfredo Gaspar com 42 a 28. Então, percebe-se o seguinte: quando se diminui o número de candidatos, o JHC aumenta, ele cresce. Então, o JHC, teoricamente, iniciando a eleição, é o favorito. Mas já se chega com muito corpo Alfredo Gaspar para uma disputa acirradíssima. E não esqueçam de Davi Davino Filho, que pode ser, sim, a surpresa dessa eleição. Agora sim, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em uma outra pesquisa. A gente quer que você volte aqui no TV Mar News, tá bom? Não tenha dúvidas que assim que registramos a próxima pesquisa, nós estamos à disposição e vai estar aqui na TV Mar, vai estar na Gazeta, vai estar na Gazeta Web, vai estar em todo o pessoal da comunicação de vocês, e nós vamos divulgar mais uma vez e vamos acompanhando a eleição de Maceió passo a passo, assim como do estado de Alagoas, em vários interiores, e vamos também tentar fazer algumas registradas na segunda maior cidade de Alagoas, que é Arapiraca, pretendemos fazer, e pretendemos fazer em pelo menos 8 cidades grandes de Alagoas, registrada, faltando 7 dias para compararmos com o resultado eleitoral. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigada. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações. Não sai daí.